no interior da Bahia. O ar quente da segunda-feira carregava aquele cheiro de terra misturado ao de pizza recém-assada, típico das pequenas cidades que, mesmo diante da correria do mundo moderno, mantêm uma cadência própria. Era 1º de setembro de 2025. As ruas de Presidente Tancredo Neves já estavam mais silenciosas, pois o comércio fechava cedo e a maior parte das famílias se recolhia para dentro de casa. Foi justamente nesse silêncio que ecoaram, horas antes, as vozes de dois adolescentes que começavam a se destacar: Samuel, de apenas 17 anos, e Mateus, de 14. Os irmãos, conhecidos como os Meninos do Arrocha, tinham se tornado, em questão de dias, um verdadeiro fenômeno na internet. Bastaram alguns vídeos gravados no celular, compartilhados de maneira quase despretensiosa, para que eles ganhassem seguidores e conquistassem corações. A simplicidade, a alegria e a afinidade musical entre os dois encantavam qualquer um que se dispusesse a ouvi-los. Era um sonho em movimento. A cada nova publicação, crescia o número de pessoas que comentava, curtia, compartilhava. As músicas, ainda que covers de sucessos já consagrados, carregavam uma emoção genuína, quase crua, que vinha justamente do fato de que Samuel e Mateus cantavam não para impressionar, mas porque cantar fazia parte de quem eles eram. Naquela noite, voltavam para casa após um passeio em família. Junto deles estava o pai, Josenilson, homem simples, trabalhador, que carregava nos olhos o orgulho de ver os filhos conquistando espaço. O trajeto de volta pela BR-101 era conhecido, uma estrada de tantas histórias, marcada pelo trânsito intenso de caminhões e pelo risco constante de acidentes. A motocicleta em que seguiam avançava com cuidado, conduzida por Josenilson, enquanto os meninos conversavam, riam, talvez até cantarolassem um refrão qualquer. Mas o destino, cruel em sua imprevisibilidade, já armava a emboscada que mudaria tudo. Uma caminhonete modelo S10 surgiu em alta velocidade. O impacto foi devastador, impossível de ser evitado. Em questão de segundos, a promessa de uma carreira, o calor de duas vidas em plena juventude e os sonhos de uma família inteira foram interrompidos de forma brutal. Samuel e Mateus não resistiram. O pai, ferido gravemente, foi levado ao hospital, onde médicos e enfermeiros lutavam pela sua vida. A notícia se espalhou rapidamente. Em cidades pequenas, a informação corre como fogo em palha seca. Logo, vizinhos, amigos e conhecidos começaram a se reunir diante da casa da família. A incredulidade pairava no ar. Como assim? Os meninos que ontem estavam sorrindo, cantando, sonhando, agora já não estavam mais? Era impossível aceitar. As redes sociais, que tão recentemente tinham sido palco de aplausos e incentivo, tornaram-se espaço de lamento coletivo. Centenas de mensagens surgiam a cada minuto. Frases de tristeza, fotos compartilhadas, vídeos antigos que agora ganhavam ares de despedida. Aquela dupla que parecia destinada a crescer rapidamente no cenário musical brasileiro, agora se tornava símbolo de uma dor que atravessava não apenas a família, mas toda a comunidade. No velório, realizado ainda sob o choque da tragédia, a comoção era geral. As pessoas se abraçavam, choravam sem consolo. Lembravam-se dos últimos encontros, das palavras trocadas, da energia dos garotos. O caixão pequeno, coberto por flores simples, parecia insuficiente para conter a dimensão da saudade que ficaria. Mães choravam por se verem na dor da mãe dos meninos. Pais se encolhiam em silêncio, conscientes da fragilidade da vida. Enquanto isso, o pai permanecia no hospital, entre máquinas e tubos, lutando por sobrevivência. Não sabia naquele instante que os filhos já não estavam mais entre os vivos. Os médicos evitavam qualquer informação brusca. A prioridade era estabilizar seu estado. Havia, em cada profissional de saúde, um misto de técnica e compaixão. Uma consciência de que a vida daquele homem agora carregava não apenas o peso da recuperação física, mas a inevitável dor emocional que viria. O caso não demorou a ganhar repercussão nacional. Telejornais exibiam imagens dos irmãos cantando, sorrindo, ainda sem acreditar na rapidez com que a vida pode se desfazer. Em estúdios, apresentadores lamentavam, repórteres entrevistavam moradores locais, fãs improvisados davam depoimentos emocionados. Era como se todo o Brasil tivesse sido convidado a sentir, ainda que de longe, a dor de uma comunidade inteira. Mas o que mais chamava a atenção não era apenas a tragédia em si. Era a sensação de que aqueles meninos carregavam consigo uma pureza rara, uma alegria simples, e que isso tinha sido arrancado do mundo de maneira injusta e precoce. As pessoas se perguntavam: por que eles? Por que tão cedo? O que poderia ter sido feito para evitar? E assim,
Pouco a pouco, o luto foi se transformando em memória coletiva. Cada vídeo dos garotos passou a ser revisitado como relíquia. Cada gravação, cada risada registrada agora tinha valor de eternidade. Samuel e Mateus, que haviam surgido como promessa de futuro, transformaram-se em lembrança eterna, em símbolo de um sonho interrompido. O silêncio das ruas de Presidente Tancredo Neves nunca mais seria o mesmo. Havia um vazio instalado, não apenas na família, mas em cada esquina, em cada olhar perdido. O que restava era uma pergunta sem resposta: como seguir adiante depois de tamanha perda? Os dias que se seguiram ao acidente foram marcados por uma mistura de incredulidade e comoção. O tempo parecia correr de forma diferente em Presidente Tancredo Neves. Para uns, cada minuto arrastava-se pesado, lento, doloroso. Para outros, a rotina precisava continuar, mas sempre interrompida pela lembrança dos meninos. No comércio, nas escolas, nos pontos de encontro, não havia assunto que não retornasse invariavelmente à perda de Samuel e Mateus. As pessoas relatavam histórias simples, mas que naquele momento ganhavam uma importância extraordinária. Uma vizinha lembrava de quando os meninos ajudaram a carregar compras para casa. Um colega de escola recordava-se de como Samuel fazia questão de dividir o lanche. Professores mencionavam o sorriso de Mateus, sempre disposto a animar os colegas. Cada lembrança parecia uma pequena chama tentando iluminar a escuridão deixada pelo acidente. Na internet, os vídeos dos irmãos continuavam a circular com intensidade. Perfis anônimos, páginas de fãs e até artistas consagrados compartilhavam as gravações, destacando o talento e a pureza da dupla. Em poucos dias, os números de visualizações saltaram de milhares para milhões. Era como se a música deles, embora curta, tivesse encontrado um caminho próprio para permanecer viva. Enquanto isso, no hospital, a batalha pela vida de José Nilson se tornava notícia diária. Internado em estado grave, ele era acompanhado de perto pela equipe médica. As máquinas monitoravam cada batimento, cada respiração. Os profissionais sabiam que, além das lesões físicas, havia um futuro emocional devastador aguardando aquele homem. A pergunta não era apenas se ele sobreviveria, mas como conseguiria suportar a ausência dos filhos. Do lado de fora, amigos e familiares se revezavam na sala de espera, em vigílias que duravam a madrugada inteira. Ora rezavam, ora permaneciam em silêncio, ora choravam discretamente. Era um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som das portas automáticas e pelo vai-vém apressado dos enfermeiros. Cada vez que um médico surgia, todos se levantavam de uma só vez, esperando por notícias. A mãe dos meninos, em meio à dor dilacerante, tornava-se o centro das atenções. Chorava, gritava, mas também se recolhia, tentando encontrar forças que pareciam não existir. Em entrevistas curtas, falava da simplicidade dos filhos, da felicidade que sentiam ao cantar, da esperança que tinham de um dia subir em grandes palcos. As palavras mal saíam, entrecortadas por soluços, mas eram suficientes para emocionar o país inteiro. Na cidade, igrejas organizaram cultos e missas em homenagem aos irmãos. Em cada celebração, as cadeiras lotavam. Cantores locais interpretavam músicas que Samuel e Mateus costumavam cantar. Muitos não conseguiam conter as lágrimas ao ouvir as letras que antes pareciam apenas românticas, mas que agora soavam como despedidas prematuras. A fé, para muitos, tornou-se a única maneira de lidar com a dor. A tragédia também levantou debates. Nas praças, nas rádios locais e até nos noticiários nacionais, discutia-se sobre a segurança nas estradas, a imprudência no trânsito e a fragilidade de quem anda de motocicleta em rodovias movimentadas. Para alguns, era um problema antigo, ignorado por autoridades. Para outros, tratava-se de uma fatalidade impossível de evitar. Mas todos concordavam em um ponto: algo precisava mudar para que novas vidas não fossem ceifadas da mesma forma. Com o passar dos dias, a memória dos meninos começou a se transformar em movimento. Amigos próximos criaram páginas de homenagem, sugeriram arrecadações para ajudar a família, falaram em transformar o sonho interrompido em projeto comunitário. Havia quem pensasse em organizar um festival de música em nome deles. Outros sugeriam que uma praça ou rua fosse batizada com seus nomes. Era uma tentativa de dar algum sentido àquilo que, por si só, parecia não ter explicação. Enquanto isso, os fãs que surgiram de repente continuavam a enviar mensagens. Muitos relatavam como tinham se sentido tocados pelas vozes dos garotos. Outros contavam que tinham reencontrado lembranças da própria infância, quando sonhavam em cantar e não tiveram oportunidade.
Alguns diziam que Samuel e Mateus haviam despertado neles a vontade de não desistir de seus próprios sonhos. Era como se, mesmo na morte, os meninos ainda conseguissem transformar vidas. Naquele setembro, a cidade parecia viver em duas dimensões. De um lado, a rotina precisava continuar, escolas funcionavam, o comércio abria suas portas, os ônibus circulavam. De outro, havia sempre um vazio. A cada esquina, a cada voz que se erguia para cantar, vinha a lembrança de que algo estava faltando. O riso fácil dos irmãos, a espontaneidade das suas músicas, a esperança estampada em seus olhos. No coração de todos, uma pergunta permanecia suspensa: qual seria o legado deixado por duas vidas tão breves? A notícia da morte de Samuel e Mateus não ficou restrita apenas à Bahia ou às fronteiras da internet. Rapidamente, atravessou o país e chegou aos ouvidos de artistas consagrados. Entre eles, um nome se destacou: Roberto Carlos. O rei da música popular brasileira, conhecido não apenas por sua trajetória de décadas, mas também por sua sensibilidade diante da vida e da arte, ficou profundamente abalado ao tomar conhecimento do ocorrido. Roberto Carlos, que tantas vezes cantou sobre amor, despedida e esperança, enxergou na tragédia dos irmãos um retrato cruel da brevidade da existência. Ao ver os vídeos que circulavam nas redes sociais, registrando a pureza de duas vozes adolescentes embaladas pelo arrocha, ele não conteve a emoção. Com olhos marejados, confidenciou a amigos próximos que aqueles meninos tinham algo raro, uma chama que lembrava o início de tantos artistas que sonhavam apenas em ser ouvidos. Em declarações discretas, como é de seu costume, Roberto falou da dor que sentiu ao saber que o Brasil havia perdido duas promessas tão cedo. Disse que, embora nunca tivesse se encontrado com os garotos, bastava assistir a poucos minutos de suas interpretações para perceber que eles carregavam dentro de si não apenas talento, mas verdade. A música nasce quando a alma se abre, teria dito em tom comovido, e a alma deles já estava aberta, pronta para o mundo. O impacto da fala do rei reverberou nas redes sociais. Fãs de diferentes gerações começaram a unir as homenagens aos meninos com trechos de canções eternizadas por Roberto. Letras que falavam de saudade, de caminhos interrompidos, de amores que permanecem além da vida, passaram a ser compartilhadas lado a lado com as imagens de Samuel e Mateus. Era como se a obra de um ícone da música se encontrasse, no tempo e no espaço, com a breve trajetória de dois jovens artistas que mal haviam começado. A mãe dos meninos, ao ser informada do gesto de carinho, emocionou-se ainda mais. Para ela, que tantas vezes ouviu Roberto Carlos em casa, saber que o ídolo nacional reconhecia a grandeza dos filhos era como receber um abraço invisível, vindo de longe, mas carregado de consolo. Em meio à dor insuportável, surgia uma fagulha de conforto. Seus filhos não tinham sido esquecidos, tampouco passariam despercebidos. No hospital, o pai, ainda em recuperação, começou a ser cercado por cartas, vídeos e mensagens de solidariedade. Médicos e enfermeiros comentavam baixinho sobre o apoio que vinha de todos os cantos do país. Um dos profissionais, ao visitar o quarto, mencionou a homenagem de Roberto Carlos. Mesmo fraco, entre tubos e curativos, Josenilson deixou escapar um olhar de espanto. Era como se, naquele instante, tivesse a confirmação de que os sonhos dos filhos não haviam morrido junto com eles. E pouco a pouco, a tragédia foi se transformando em símbolo. Artistas de diferentes estilos se mobilizaram para organizar um show beneficente, cuja renda seria destinada à família e a projetos de incentivo à música para crianças e adolescentes carentes. O evento, batizado de Canção Inacabada, contaria com apresentações de nomes locais e nacionais. Falava-se até mesmo na possibilidade de Roberto Carlos, caso a saúde e a agenda permitissem, participar de alguma forma, ainda que fosse por vídeo, enviando uma mensagem ou dedicando uma canção. Na pequena cidade do interior baiano, essa movimentação era vista com lágrimas e orgulho. As ruas se encheram de cartazes improvisados, murais com fotos dos meninos, pinturas feitas por jovens que os admiravam. Em cada escola, em cada grupo de jovens, havia quem repetisse: eles se foram cedo, mas deixaram algo maior. O luto, ainda pesado, começava a se transformar em legado. Havia um sentimento crescente de que a voz de Samuel e Mateus não se calaria por completo. Ela ecoaria nos corações de quem acreditava na força da música, na simplicidade da vida, na possibilidade de sonhar. E foi nesse ponto que muitos começaram a dizer que a história dos irmãos não terminava ali, que a canção, embora interrompida, ainda tinha notas por soar. Talvez em projetos sociais,
talvez em músicas dedicadas a eles, talvez na memória viva que a comunidade insistia em manter. Talvez até mesmo no gesto de um grande artista como Roberto Carlos, que parecia disposto a carregar adiante a lembrança dos dois garotos que tinham acabado de descobrir o prazer de cantar para o mundo. O futuro incerto permanecia como uma página em branco. Entre lágrimas e homenagens, a sensação era de que algo ainda estava por vir. Um capítulo que, de alguma forma, completaria a canção que Samuel e Mateus deixaram suspensa no ar. O tempo, com sua marcha implacável, continuou a avançar. Setembro cedeu lugar a outubro e a tragédia que abalou a pequena cidade de Presidente Tancredo Neves continuava a reverberar pelo Brasil. Mas, à medida que os dias se acumulavam, a dor aguda transformava-se em saudade. Aquela saudade que não diminui, mas se acomoda no peito como companheira silenciosa. Samuel e Mateus já não estavam fisicamente presentes, mas a impressão que deixaram permanecia viva. Suas vozes ecoavam em vídeos revisitados diariamente por fãs, amigos e familiares. Seus risos inocentes surgiam em memórias compartilhadas nas rodas de conversa. Em cada tela de celular, em cada postagem emocionada, em cada lágrima derramada, eles seguiam presentes, como estrelas que, mesmo distantes, iluminam a noite com seu brilho eterno. Foi nesse processo de reconstrução emocional que Roberto Carlos voltou a se pronunciar. O rei, cuja trajetória se confunde com a própria história da música popular brasileira, destacou em uma entrevista a importância de preservar a memória dos meninos. Disse que, em meio à dor, havia também uma responsabilidade coletiva, transformar aquela perda em inspiração para novas gerações. O Brasil não pode esquecer Samuel e Mateus, afirmou com voz embargada. Eles já são parte da nossa música, porque a música não se mede pelo tempo que alguém canta, mas pela verdade que coloca em cada nota. Essas palavras repercutiram em todo o país. Para muitos, ouvir Roberto Carlos reconhecer os irmãos como artistas, ainda que de carreira breve, foi como eternizá-los em um panteão simbólico da canção nacional. Não importava que tivessem cantado apenas por uma semana diante das câmeras. O que importava era a autenticidade que transmitiam, a simplicidade que tocava as pessoas, o sonho que se espalhava de forma espontânea. E assim, pouco a pouco, Samuel e Mateus passaram a ser lembrados não apenas como vítimas de uma tragédia, mas como jovens artistas que conseguiram, em sua breve passagem, promover o Brasil por meio da música. O arrocha, ritmo marcado pela emoção e pela intensidade dos sentimentos, ganhou ainda mais força ao ser associado à história deles. Cantores consagrados passaram a dedicar apresentações à memória da dupla, enquanto novos talentos citavam os meninos como exemplo de coragem para seguir adiante. Nas escolas da região, projetos musicais receberam o nome dos irmãos. Crianças passaram a aprender os primeiros acordes com a esperança de continuar aquilo que Samuel e Mateus haviam começado. Nas praças, rodas de jovens se reuniam para cantar, inspirados pela trajetória interrompida. E nos lares simples da cidade, as famílias encontravam consolo em saber que os meninos agora brilhavam em outro lugar. Não apenas como lembrança dolorosa, mas como presença espiritual que guiava sonhos. Hoje, o que segue é a saudade, dizia uma faixa estendida no centro da cidade. Saudade de abraços não dados, de músicas não gravadas, de palcos que nunca serão pisados. Mas ao mesmo tempo, era uma saudade que se transformava em força. A ausência física, paradoxalmente, tornava-se presença permanente. Porque cada vez que alguém se lembrava dos meninos, era como se eles voltassem a cantar, como se suas vozes fossem gravadas novamente na eternidade. E foi nesse ponto que a história encontrou seu desfecho simbólico. Roberto Carlos, que tantas vezes cantou sobre despedidas e reencontros, resumiu o sentimento de todo o Brasil ao dizer que a música nunca morre. Para ele, Samuel e Mateus não foram apenas promessas interrompidas. Foram artistas que, em poucos dias, conseguiram o que muitos não alcançam em décadas: tocar o coração de um povo inteiro. Hoje, os meninos brilham em outro plano, mas sua luz continua a guiar. A voz de Samuel, a suavidade de Mateus, o sorriso que os unia como irmãos, tudo isso permanece gravado, não apenas em vídeos ou áudios, mas na memória coletiva de um país que se emocionou com sua história. O palco da vida lhes foi tirado cedo demais, mas o eco da sua canção atravessa o tempo. E assim fica a certeza de que o Brasil jamais os esquecerá. Porque existem vozes que, mesmo em silêncio, continuam a cantar para sempre.